A família da noiva desprezava o pai cego do noivo até descobrir a história de vida dele. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No antigo castelo Alcázar de Campos do Jordão. As bandeiras tremulavam, velas acesas brilhavam intensamente no grande salão, onde lustres de cristal reluziam iluminando uma cerimônia luxuosa como poucas vezes se viu. Os convidados ilustres políticos, empresários e membros da alta sociedade sorriam com elegância enquanto apertavam mãos e erguiam taças de champanhe Dom Pérignon gelado recém-servido. Mas, em meio àquele cenário esplendoroso e cheio de prestígio, havia alguém sentado silenciosamente na última fileira do salão, um velho cego. Seus cabelos estavam completamente brancos, o terno antigo impecavelmente passado, mas já amarelado pelo tempo. Seu rosto era sereno, sua postura ereta, as mãos pousadas com cuidado sobre a bengala de madeira já gasta. Ninguém o cumprimentava. Ninguém o notava. Juliano Ferreira, o único pai do noivo. Uma mulher de aparência nobre, cabelos loiros em cachos, usando um longo colar de pérolas, olhou fixamente para ele e depois se virou para o marido ao lado. Ela se inclinou ao ouvido dele e sussurrou, em um tom nada discreto: Guilherme, olha aquilo. Meu Deus, parece um mendigo, não é? O homem chamado Guilherme Valente, pai da noiva, ajustou o botão do paletó da marca Brioni e deu um meio sorriso. Deve ser alguém do serviço. Ou um pedinte que entrou por engano. Quem foi que deixou esse tipo de gente entrar no castelo? Não, e não é, disse Helena, arregalando os olhos. É o pai do noivo. Qual é mesmo o nome? Juliano, e isso, Juliano. Guilherme soltou uma risada sarcástica. Céus! Um cego, pobre, sentado ali pra quê? Um casamento deste porte com uma mancha dessas? Daniel, que estava mais à frente, perto do palco, em seu elegante terno azul marinho de noivo, ouviu aquelas palavras. Seus punhos se cerraram até ficarem brancos. Ele deu um passo em direção a eles, mas uma mão segurou seu braço. Não crie confusão. Disse uma voz fria ao seu ouvido. Era Clara, a noiva, sua recém-esposa. Os olhos azuis e gelados dela encararam os dele, sem qualquer emoção. É um dia de alegria. Não faça os outros sentirem vergonha por sua causa. Mas... Daniel tentou conter a voz. Eles estão insultando meu pai. Então que insultem. Ele nem pode ouvir. Clara virou o rosto. Ele já está acostumado. Daniel parou. Nos olhos dele havia uma chama sendo sufocada. Ele virou o rosto para olhar o pai, que seguia sentado em silêncio, como se nada tivesse escutado, como se nem percebesse o escárnio ao seu redor. Em uma fileira próxima, um jovem chamado Aloísio Pires, amigo íntimo de Clara desde a faculdade, sussurrou para alguém ao lado. Dizem que ele perdeu a mãe ainda criança, e o pai era enfermeiro numa cidadezinha do interior. Tão pobre que teve que largar os estudos. E agora vai se casar com a filha dos Valente? A mulher abaixou o tom. Isso e subir alto demais. Aloísio deu de ombros. Talvez seja mais um bilhete premiado. A música parou. A cerimônia de casamento começou. O padre subiu ao púlpito, sua voz ressoando com bênçãos. Clara sorriu suavemente, um sorriso perfeito de aristocrata. Daniel olhou para ela, com o coração apertado. Ela era linda. Mas fria. Seus olhos nunca haviam chorado por ele. E jamais haviam lançado sequer um olhar verdadeiro ao pai dele. O pai de Daniel, o senhor Juliano, seguia sentado em silêncio, as mãos sobre as pernas. Após alguns minutos, virou levemente a cabeça na direção da voz do padre. Ninguém percebeu, exceto Daniel. As lágrimas quase escorreram de seus olhos. Depois que o casal trocou alianças e selou com um beijo, os convidados se levantaram para aplaudir. Palmas calorosas ecoaram pelo grande salão. Alguns tiraram fotos com seus celulares e trocaram elogios vazios. Na multidão, Lúcia Valente, irmã de Clara, se inclinou ao ouvido de Helena. Mãe, viu como ele olhou para Clara?
Como se estivesse, e grato. Grato? Helena riu com desprezo. Ele é quem devia agradecer a nossa família inteira, isso sim. Lúcia soltou uma risada irônica. Se fosse eu, não deixaria meu filho ver aquele velho nunca. Péssimo para os genes, né, mãe? Helena abanou a mão. Fale baixo. De qualquer forma, e daqui a pouco vamos mandá-lo embora. A recepção seguiu no jardim do castelo, com mesas cobertas por toalhas de renda branca, arranjos de rosas importadas da Holanda, pratos de porcelana pintados à mão vindos da Itália. Música ambiente tocava. Os convidados eram servidos com vinho tinto Rioja e entradas dignas de 3 estrelas Michelin. Daniel sentou-se à mesa principal, olhando os familiares da noiva rindo e conversando animadamente. Ele forçava sorrisos, tentava acompanhar. Mas seus olhos estavam fixos no pai, ainda ali, no canto do jardim, onde poucos o notavam. Um garçom se aproximou com um copo de água, mas foi puxado por alguém. Não desperdice, Lúcia zombou. Dá esse copo pro cachorro do tio Esteban que vale mais. Esteban, um parente distante, caiu na risada. Isso mesmo. Cego nem bebe água. Daniel lançou um olhar fulminante na direção deles, mas ninguém se importou. Eles tinham poder. E ele era apenas o marido da Clara. Juliano levantou-se devagar, tateando com sua bengala, caminhando vagarosamente em direção ao pequeno palco. Ninguém o ajudou. Ninguém o impediu. Todos e apenas esperavam para ver o que aconteceria. Ele chegou ao microfone, hesitou um instante. Então sua voz, quente e grave, soou. Por favor, eu gostaria de dizer algumas palavras. Sou o pai do Daniel. Lúcia se levantou de repente e subiu ao palco. Agarrou o microfone como se tivesse assistido a um espetáculo ridículo. Que coisa estranha deixar um cego discursar, né? Ou será que o senhor vai contar como vai ao banheiro sem enxergar? Algumas risadas se espalharam. A maioria ficou em silêncio, mas não por desconforto. Simplesmente, e ninguém se importava. Um cego. Um velho. Uma ó vergonha. Juliano ficou parado, sem dizer mais nada. Ele apenas assentiu, virou-se e desceu do palco. O som da bengala batendo nas pedras ecoou em meio às risadas sarcásticas. Daniel se levantou de repente. Clara segurou seu braço de novo. Vai fazer mais um escândalo? Você não se importa? Eles. Daniel engasgou. É o meu pai. E daí? Clara respondeu fria. Ele está acostumado. Não estrague o meu casamento. Daniel soltou o braço e saiu apressado na direção do pai. Mas Juliano já havia se afastado, indo em direção aos banheiros do jardim. Daniel parou, os olhos embaçados pelas lágrimas. Me perdoa, pai. Foi tudo o que conseguiu sussurrar. A festa pós-cerimônia começou quando o sol já se punha, seus raios dourando os antigos arcos do castelo Alcázar e tingindo de amarelo as cadeiras brancas no jardim. Os convidados começaram a se deslocar para o lago artificial, onde o jantar ao ar livre seria servido. Mesas compridas estavam alinhadas sob pinheiros centenários. Daniel, ao lado da mesa principal, forçava sorrisos e apertos de mão dos que vinham cumprimentá-lo. Por dentro, tudo estava desmoronando. Seus olhos buscavam o pai, agora sentado sozinho no fim do jardim, sob a fraca luz dos lampiões, envolto em uma escuridão semelhante à de sua alma. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, aproximou-se de Daniel. Era o Sr. Frederico Alves, antigo parceiro de negócios da família Valente. Parabéns, rapaz. Ele deu um tapinha no ombro de Daniel. Você se casou com um diamante. Daniel sorriu sem graça. Obrigado, Sr. Frederico. O olhar de Frederico percorreu a festa, até parar sobre o pai de Daniel. Suas sobrancelhas franziram. Aquele senhor, é meu pai. Daniel respondeu, com orgulho na voz. Frederico hesitou um instante, depois soltou o ar. Que pena que ninguém me apresentou a ele.
E deixa pra depois. Eu falo com ele depois. Deu mais um tapinha no ombro de Daniel e foi embora, sem olhar para trás. Daniel o acompanhou com os olhos, o coração pesando. Desde amanhã, alguém ali realmente quis falar com o pai dele? Mais adiante, Juliano levantava-se devagar, tateando com a velha bengala, indo em direção ao pequeno palco onde costumavam acontecer os discursos. Diego Martins, chefe da organização do casamento, ajustava o microfone e o som. Ao ver o velho cego se aproximar, Diego ficou um pouco desconcertado. O senhor precisa de algo? Só queria dizer algumas palavras para parabenizar meu filho. A voz de Juliano era serena e firme. Diego hesitou, olhou ao redor. Sabia que os Valente não haviam convidado o velho para discursar. Mas, diante daquele olhar turvo e sincero, assentiu devagar. Tudo bem, mas seja breve, por favor. Juliano assentiu. Sua mão tocou o microfone, ligeiramente trêmula. O jardim foi ficando silencioso à medida que o som da bengala ecoava no palco de madeira. Daniel, conversando com um casal alemão, ouviu o microfone sendo ativado. Virou-se imediatamente. Com licença. A voz de Juliano soou, lenta. Só queria dizer umas poucas palavras. Como pai do noivo, desejo felicidades ao meu filho e à sua esposa. Alguns começaram a se entreolhar, cochichando. Uma risada zombeteira rompeu o silêncio. Era Lúcia. Meu Deus, ele subiu de novo? Sem deixar Juliano continuar, Lúcia subiu ao palco apressada. Arrancou o microfone das mãos dele, ainda sorrindo, mas com a voz afiada como navalha. Estranho deixar um cego discursar, não? Talvez devêssemos pedir para ele contar a última vez que viu o sol? Risadas vieram do grupo de amigos de Lúcia. Tomás Beltrão, primo dela, gritou. Ou então contar como ele conta degraus com a bengala. Daniel ficou paralisado. Avançou em direção ao palco, mas mais uma vez, Claro interceptou. Sua voz era doce, mas com dureza de aço. Vai fazer papel de palhaço de novo? Você não vê que ela está humilhando meu pai? E você quer bancar o herói? Clara retrucou, gélida. É um dia feliz. Guarde essa cara para outra hora, pode ser? Daniel se soltou, mas Clara já havia se virado, sorrindo e conversando animadamente com uma senhora idosa. No palco, o senhor Juliano permaneceu imóvel. Não reagiu. Apenas assentiu devagar, então virou-se e desceu os degraus. Sua bengala tocava o chão com um ritmo constante, como se absorvesse cada gargalhada cruel da multidão. Alguns convidados pareciam desconfortáveis. Dona Teresa Ramalho, uma senhora de meia-idade vestindo um vestido floral rosa claro, sussurrou ao marido. Eu tenho pena dele. SHHH, não se meta em assunto de gente rica. Murmurou o marido, Joaquim, franzindo a testa. Daniel estava paralisado no meio da festa. Viu seu pai parar perto do bloco dos banheiros nos fundos do jardim, recostando-se silenciosamente a uma parede de pedra coberta de musgo. Um jovem garçom chamado Manuel aproximou-se timidamente. O senhor aceita um pouco d'água? Obrigado, meu filho. Ele sorriu de leve. Mas não estou com sede. Manuel baixou a cabeça, hesitante. Me desculpe por aquilo que disseram lá em cima. Juliano balançou a cabeça suavemente. Não tem problema. Eles apenas não compreendem. Daniel olhou para trás e viu Clara rindo com Lúcia. Trocaram olhares como se o que acabará de acontecer tivesse sido só uma encenação cômica. Ele se dirigiu rapidamente até Lúcia. Por quê? Sua voz estava rouca. O quê? Lúcia arqueou a sobrancelha. Só poupei o tempo dele. Quem quer ouvir discurso inútil? Ele é meu pai. Você não tem o direito. Eu tenho, sim. Lúcia o interrompeu. Porque esta é a minha casa. E o que é na família Valente? Um velho cego sem profissão, sem nome, sem fortuna?
Ele tem dignidade. E isso compra o quê? Participação na Valente Group? Ela riu alto. Daniel se virou e foi embora. Tudo girava diante de seus olhos, parte por raiva, parte por vergonha. Mas, acima de tudo, por dor. Ele foi procurar o pai. Perto dos pinheiros, no fim do jardim, Juliano estava sentado em um banco de pedra. Um gato de rua pulou ao seu lado, roçando a cabeça na mão dele. O senhor sorriu. Você não liga para quem eu sou, não é? Só vê uma mão gentil. Daniel aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Pai, me perdoa. Juliano virou levemente a cabeça para o filho. Embora não pudesse enxergar, parecia sentir a dor transbordando na respiração de Daniel. Pelo que, meu filho? Por não ter conseguido te proteger. Eu não preciso ser protegido. Ele sorriu, triste. Só quero que você seja feliz. Daniel abaixou a cabeça, os ombros tremendo. As palavras de Lúcia, o silêncio de Clara, os olhares de desprezo de Guilherme, de Helena, e cada uma era uma faca cravada em seu peito. Eles não sabem o quanto o Senhor lutou por mim. E não precisam saber. Ele pousou a mão sobre o ombro do filho. Você é meu filho. A coisa mais preciosa que eu tenho. Houve um longo silêncio. Daniel ergueu os olhos vermelhos. O senhor quer ir morar comigo? Sair daqui? Juliano sorriu e balançou a cabeça. Não, Daniel. Hoje é um dia feliz. Não me deixe ser um fardo. Só quero ver você sorrir. Daniel ficou em silêncio, depois segurou a mão do pai. A mão era magra, calejada, trêmula, mas surpreendentemente quente. Ao longe, os fogos de artifício começaram a estourar. Os convidados voltaram sua atenção ao palco principal, onde o jovem casal se preparava para dançar a primeira valsa. Ninguém prestou atenção nos dois sentados no canto escuro. Ninguém se importava com o pai cego que acabará de ser humilhado em público. E ninguém, exceto Daniel, ouviu aquele suspiro baixinho como uma despedida silenciosa a algo que um dia fora sagrado, a dignidade. Após a valsa de abertura, Clara deixou a pista de dança de braços dados com Lúcia e algumas amigas, seguindo para o lounge à beira do lago. Daniel ficou parado mais atrás, olhando na direção onde seu pai estivera sentado, mas o banco de pedra agora estava vazio. O senhor Juliano havia ido embora, sem dizer uma palavra. Ninguém viu quando ele saiu. Deve ter entendido que não pertence a esse lugar. Disse Lúcia, balançando uma taça de coquetel. Ou então ficou com tanta vergonha que foi embora sozinho. Completou Helena, sem tirar os olhos do celular, onde postava fotos do casamento nas redes sociais. Por trás, uma voz sarcástica se fez ouvir. Era Heitor Moreira, amigo de infância de Lúcia. Clara, você sabe o que estão comentando por aí? Sobre o meu vestido. Clara respondeu com meio sorriso, ajeitando o véu bordado com pérolas. Não. Heitor abaixou o tom e se inclinou ao ouvido dela. Dizem que o noivo é tão pobre que só conseguiu trazer o pai cego pro casamento. Clara conteve o riso, mas seus olhos brilharam com certo divertimento. Lúcia caiu na gargalhada. E ainda teve a ousadia de querer discursar. Sorte que eu cortei, senão virava mais um momento de lamúria barata. Alguém comentou, Heitor prosseguiu, que ele cresceu numa casinha de telhado de zinco em Campos do Jordão. O pai era enfermeiro, a mãe morreu cedo, e teve dia que comeu pão com sal. Você já comeu pão com sal, Clara? Lúcia zombou, erguendo a taça. Clara não respondeu. Apenas tomou um gole do vinho. Não sentia raiva. Nem piedade. Só distância. Em outro canto do jardim, Daniel estava sentado com Aloísio, o único amigo de verdade que ele conseguirá convidar para o casamento. Acho que vou procurar meu pai. Disse Daniel, apertando o guardanapo entre as mãos. Talvez ele só tenha ido caminhar um pouco. Aloísio tentou acalmá-lo. Mas eu não entendo por que a Clara deixou a irmã dela humilhar seu pai daquele jeito.
Daniel balançou a cabeça, os lábios cerrados. Essa mesma pergunta martelava em sua mente. Às vezes eu acho que já não reconheço mais a mulher com quem me casei. Aloísio olhou para o amigo, hesitou um pouco e perguntou. Você se casou por amor, não foi? Daniel assentiu, como um robô. Mas seus olhos o traíam. No começo, foi por amor. Ele disse, devagar. Ela era diferente. Forte, inteligente. Achei que poderia atravessar o abismo entre nossos mundos. Eu pensei. Ele não conseguiu continuar. E agora? Aloísio perguntou suavemente. Daniel balançou a cabeça. Agora não sei se ela ainda tem coração. Ali perto, um grupo de convidadas conversava animadamente. Maria Angélica, melhor amiga de Lúcia, disse em tom baixo, mas audível. A filha dos Valente se casou com um pobretão que não tem nada além e daqueles olhos tristes. Não esquece que os olhos vieram de um pai cego. Outra comentou. Ainda bem que cegueira não é sempre hereditária. Eu não deixaria meus filhos chegarem perto de gente assim. Disse Maria Angélica. Vai saber o que esses coitadinhos escondem por trás da aparência sofrida. Ouvi dizer que ele cuidava de pacientes psiquiátricos num hospital estadual. Acrescentou outra. Me dá calafrios só de pensar. Não muito longe, Clara ouvia tudo claramente. Mas não reagia. Apenas sentou-se em uma cadeira acolchoada de veludo, cruzou as pernas e sorveu o vinho tinto em silêncio. Lúcia sentou-se ao lado e sussurrou. Por que está com essa cara? Está tudo certo. Você viu o Daniel? Clara perguntou, sem desviar os olhos do lago. Deve estar procurando o pai dele. Lúcia deu de ombros. Mas por que quer saber? Ele está calado demais. Lúcia ergueu as sobrancelhas. Silêncio é melhor do que escândalo em dia de festa. Clara não respondeu. Lembrou-se do instante em que Daniel quase subiu ao palco, os olhos em chamas. Ela o impediu a tempo. Mas naquele momento, percebeu algo e Daniel havia mudado. Algo dentro dele se partiu. A noite caiu. As lanternas penduradas lançavam uma luz dourada e suave. Mas o ar estava estranhamente frio. Daniel finalmente encontrou o pai. O Sr. Juliano estava sob uma pérgola antiga de parreiras, perto da cozinha externa, passando os dedos por linhas de braille em um livrinho que sempre carregava. Pai, chamou Daniel, rouco. O Sr. Juliano virou-se e sorriu. Ah, é você, filho? Me desculpa. Por tudo. Por quê? Por ter deixado que fizessem aquilo com o senhor. Por não ter impedido. Você não pode impedir os outros de pensarem o que quiserem. Assim como eu não posso ver o sol. Ele bateu levemente com a bengala. Mas eu ainda sinto o calor dele. Daniel ficou com a voz embargada. Ajoelhou-se, segurou a mão do pai. Não me deixa, pai. Não deixa que te tirem de mim. Juliano soltou suavemente sua mão, como quem consola uma criança. Eu não vou embora. Mas você precisa aprender a ficar de pé mesmo no meio da tempestade. Eu não tenho medo deles. Daniel murmurou entre os dentes. Mas tenho medo de perder o Senhor. Você nunca vai me perder. Mesmo que eu não esteja ao seu lado, meu coração estará com você. Silêncio. Daniel sussurrou. Disseram que o senhor foi enfermeiro? Juliano sorriu de leve. Fui, sim. Num pequeno posto de saúde, lá em São Lourenço. Será que eles não entenderam o senhor errado? O que importa não é o que eles entendem. É o que você entende. De longe, um homem de terno preto os observava. Era o senhor Mateus Siqueira, mordomo da família Valente há muitos anos. Aproximou-se com voz baixa. Desculpem, e recebi ordens. Ordens do quê? Daniel levantou-se de súbito, a voz cortante. Mateus hesitou.
O Sr. Guilherme pediu que eu acompanhasse o Sr. Juliano até a ala de hóspedes externa. O quarto já está pronto. Daniel semicerrava os olhos. O senhor quer dizer asilo? Mateus desviou o olhar. Só estou cumprindo ordens. Juliano tocou o braço do filho, em tom de consolo. Não tem problema. Eu vou. Um lugar tranquilo também pode ser bom. Daniel quis gritar. Mas apenas apertou os punhos com tanta força que o sangue subiu ao rosto. Eu não vou deixar que façam isso com o senhor. Não lute no dia do seu casamento. Disse Juliano baixinho. Só vai te machucar. Daniel deu um passo para trás. Tudo ao redor dele ficou embaçado. Do outro lado do jardim, Clara estava de pé ao lado de Lúcia. Ela olhava na direção de Daniel, seu marido, e do pai cego que estava prestes a ir embora. Ninguém tentou impedir. Ninguém disse nada. E ninguém, nem mesmo ela, conseguiu entender por que seu coração doeu por um breve instante. A noite de núpcias aconteceu na ala VIP do Hotel Toriba, onde da varanda era possível ver todo o castelo antigo onde a cerimônia luxuosa havia terminado. O vento noturno entrava pela porta entreaberta, trazendo o cheiro dos pinheiros e o frio da cidade serrana. Clara estava em frente à penteadeira, tirando cuidadosamente cada jóia cara dos cabelos. O vestido de noiva havia sido trocado por uma camisola de cetim cor de pérola, mas o olhar dela continuava tão frio quanto a lua lá fora. Daniel saiu do banheiro, ainda com o cabelo molhado. Olhou para a esposa. Por um instante, quis esquecer tudo o que havia acontecido. Mas a imagem de seu pai sendo humilhado diante de centenas de convidados continuava cravada como prego em seu coração. Sentou-se à beira da cama e respirou fundo. Clara, eu queria conversar com você. Clara lançou um olhar pelo espelho, sem se virar. Sobre o quê? Sobre o meu pai. Achei que esse assunto já tivesse encerrado. Disse ela secamente. Já levaram ele para um lugar decente. Daniel franziu a testa. Decente? Você está falando de um asilo, não é? Clara virou-se, cruzando os braços. Sim. Você não sabia? A Lúcia já tinha reservado antes. Um bom lugar, com atendimento médico completo. Melhor do que ele vagando pela minha casa. Sua casa? Daniel repetiu, enfatizando. Você está falando da mansão em Petrópolis? Sim. Aquela casa pertence à minha família. E o meu pai não tem o direito de viver conosco? Clara suspirou, sentando-se na cadeira. Daniel, você acha mesmo que eu quero dividir o espaço com um velho cego, vestido com roupas velhas, sentado em silêncio como um fantasma? Você sabe o que eu sinto toda vez que olho para ele? Você está falando do homem que me criou. Que nunca reclamou quando minha mãe morreu, quando perdi a bolsa de estudos, quando o mundo me virou as costas. Mas isso é o passado. Clara elevou a voz. E o presente? É um homem que parece ter saído de um abrigo, sentado no meio de um casamento de luxo, envergonhando a todos. Daniel se levantou de repente, pálido. Meu pai não envergonhou ninguém. Você, sua irmã, seus pais, vocês transformaram esse casamento em um teatro barato. Clara também se levantou, com a voz cortante. Então por que você não se casa com ele logo? Leva esse amor sagrado para viver junto. Daniel apertou os punhos, tentando se controlar. Eu não preciso que você entenda tudo. Mas pelo menos, não me force a fingir que o que aconteceu hoje foi normal. Clara se aproximou, encarando-o nos olhos. Você está louco. Se acha que trazer ele para morar na mansão é normal, então você está fora de si. E o que você diria se eu dissesse que vou levar meu pai? Você não teria coragem. Daniel hesitou por um segundo e então respondeu com firmeza. Eu vou fazer isso. Clara parou por um momento. Mas então seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico. Acho melhor deixar a Lúcia conversar com você.
15 minutos depois, no bar do andar inferior, Lúcia estava sentada com as pernas cruzadas, mexendo seu martini. Daniel aproximou-se, com o rosto impassível. Quero conversar. Lúcia jogou o cabelo para trás e fez sinal para o garçom se afastar. Veio por causa do seu pai de novo? Quero que ele venha morar comigo. Não preciso da sua opinião nem da de ninguém dessa família. Lúcia deu uma risada leve, como quem ouve uma piada sem graça. Daniel, com quem você acha que está falando? Com o genro ideal? Ou com um sonhador? Sou o filho de Juliano. E eu sou quem cuida da imagem da família Valente no lugar da minha irmã. Lúcia apoiou o queixo na mão, os olhos afiados como lâminas. Você acha mesmo que deixar um velho cego vagando pela nossa mansão vai ser bem aceito? Você não tem direito de interferir. Eu tenho, sim. Interrompeu ela. Quando essa pessoa não está à altura de ser sogro da minha irmã. Tenho o dever de proteger a Clara de tudo que manche essa família. Daniel cerrou os dentes. Ele é um ser humano. É um pai. O único do meu lado que esteve neste casamento. Você não sente nenhuma vergonha? Lúcia ergueu as sobrancelhas. Não. Eu me sinto aliviada. Aliviada porque ninguém do seu lado causou escândalo. Porque ele não tropeçou no tapete vermelho ou quebrou uma taça de vinho. E quanto à humilhação? Não exagere. Apenas dissemos a verdade. Daniel deu um passo para trás, tremendo de raiva. Mas virou-se e foi embora sem dizer mais nada. Sabia que qualquer palavra a mais o faria perder o controle. Tarde da noite. Daniel voltou para o quarto. Clara dormia ou fingia dormir. Ele saiu para a varanda. A cidade de Campos do Jordão brilhava à distância. O vento era frio. Por dentro, ele sentia um vazio sem nome. Pegou o celular e ligou para o asilo. Uma voz automática atendeu e transferiu para a recepção. Alô, sou Daniel Ferreira. Gostaria de saber se meu pai, Juliano Ferreira, já chegou? Houve uma breve pausa. Sim, ele chegou. Cerca de meia hora atrás. Posso falar com ele? Desculpe, o senhor pediu para não receber visitas. Nem de parentes. Daniel ficou paralisado. Como assim? Ele sabia que eu ligaria. Entendo, senhor. Mas ele foi bem firme. Por favor, diga a ele que estou esperando. Sinto muito. O som do desligamento soou seco e frio. Daniel caiu na cadeira e cobriu o rosto. Não sabia o que havia mudado dentro do pai. Mas o que sentia com clareza era que Juliano escolhera virar as costas não para ele, mas para o mundo cruel que o esmagara no casamento. E que o filho não foi forte o suficiente para impedi-lo. Na manhã seguinte, Clara acordou e foi até a varanda. Daniel já tinha saído. Ela sentou-se na poltrona, vestiu um roupão e pegou uma xícara de café quente. Lúcia ligou. Está tudo bem, mana. Ainda viva. Lúcia riu. Não se preocupe. Aquele asilo tem uma equipe médica excelente. Limpo, silencioso. Sem bengala batendo no chão ou sermão fingido para te irritar. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou. Daniel disse mais alguma coisa? Não. Mas pode confiar em mim e ele vai se acostumar. E se não acostumar, bem, também não importa. Clara olhou para o horizonte. O sol subia, dourado. Mas ela sentia frio. Em sua mente, pela primeira vez, surgiu uma pergunta que ela havia enterrado. E se ele não for esse miserável que minha irmã descreveu, quem é ele, então? Os dias após o casamento passaram num silêncio estranho. Nenhuma reunião de família, nenhum telefonema da família Valente para o lado de Daniel. Como se o único membro do lado do noivo, o Sr. Juliano, jamais tivesse existido. A mansão dos Valente em Petrópolis era uma construção imponente nos arredores da cidade, com muros altos, portão de ferro forjado e jardim de rosas perfeitamente podadas.
Mas, para Daniel, era um castelo mais frio que pedra. No primeiro dia de convivência após a lua de mel, Daniel foi claro. Eu vou trazer meu pai para morar conosco. Clara não respondeu. Apenas olhou como se ele tivesse sugerido montar uma barraca rasgada no meio da sala de estar. Naquela noite, Daniel procurou dentro da mala o relógio que o pai lhe dera no casamento, mas descobriu que havia sumido. Junto com ele, desaparecera uma caixinha de madeira que guardava lembranças antigas, uma carta da mãe antes de morrer, um lenço bordado com o nome Juliano, e uma foto dos três juntos quando ele era criança. Saiu procurando por todo canto, inclusive na despensa. Nada. Foi para o andar de baixo. Dona Camila, a governanta idosa vinda de Ouro Preto, parou ao vê-lo revirando o armário ao lado da lareira. Senhor Daniel, está procurando alguma coisa? Uma caixinha de madeira marrom. Com fotos e um relógio dentro. A senhora viu? Camila hesitou. Eu recebi ordens para limpar tudo que não fosse essencial. Essas coisas foram levadas, senhor. Levaram para onde? Não sei. A dona Lúcia chamou um caminhão de doações ontem. Daniel deu um passo para trás. Doações? Como assim? Eu só segui ordens, senhor. Ele não respondeu. Saiu da sala com a fúria reprimida pesando no peito como pedra. Quando ele perguntou a Clara, ela apenas soltou uma frase gelada. Essas coisas não combinam com esta casa. Pedi a Lúcia para dar um jeito. Você não tem o direito de jogá-las fora. Isso é lixo, Daniel. E se você quer guardar esses fragmentos velhos, vá viver com eles. Mas não obrigue os outros a vê-los todo dia. Daniel não respondeu. Retirou-se para o escritório, o único cômodo da casa com tranca. Desde aquele dia, todas as noites, ele ligava para o asilo. Ninguém atendia. Numa tarde, enquanto Clara ia ao spa com Lúcia, Daniel saiu de casa e pegou um táxi até o asilo no bairro do Tatuapé, onde seu pai estava internado. O motorista era um homem de meia-idade chamado Vitor Gonçalves, com sotaque do Nordeste. Ao saber que Daniel ia visitar o pai, puxou conversa. Faz tempo que não vejo alguém se importar com os velhos. Espero que você mantenha esse coração por muito tempo. Daniel sorriu de lado. Tenho medo de estar perdendo ele. O carro parou diante do portão de ferro do asilo. Daniel desceu e foi direto à recepção. A funcionária Catarina Soares, cerca de 40 anos, o olhou e consultou o livro de registros. Nome do familiar que deseja visitar? Juliano Ferreira. Sou filho dele. Catarina hesitou. Lembro bem. Mas, sinto muito. O senhor pediu para não receber visitas de nenhum familiar. Daniel apertou a alça da bolsa. Por favor, só 5 minutos. Preciso vê-lo. Só um instante. Catarina, constrangida. Sinto muito mesmo. Se eu permitir, posso ser punida. Daniel recuou. Saiu para o jardim dos fundos, sentou-se num banco de pedra, o olhar fixo no prédio de 3 andares à frente. Em algum lugar ali, seu pai vivia. Separados por algumas paredes, mais distantes como oceanos. Naquela noite, Daniel voltou para casa. Na sala de jantar, a família Valente estava toda reunida: Guilherme, Helena, Lúcia, Clara. O jantar era sopa de cogumelos trufados, cordeiro assado e vinho branco francês. Ele entrou, e ninguém ergueu a cabeça para cumprimentá-lo. Sentou-se e pegou a colher. Lúcia o olhou e sorriu de leve. Saiu para espairecer hoje, cunhado? Daniel não respondeu. Helena repreendeu a filha com um olhar. Lúcia, isso foi indelicado. Só estou sendo atenciosa. Lúcia disse, fingindo inocência. Guilherme pousou a taça. Soube que você foi ao asilo? Daniel ergueu os olhos. Sim. Espero que não esteja tentando criar mais problemas. Só queria ver meu pai. Helena suspirou. Ele deixou claro que não quer mais ser incomodado.
Por que você não respeita isso? Daniel interrompeu. Ele não rejeitaria o próprio filho. Lúcia interveio, com um sorriso nos lábios. Ou talvez ele tenha se envergonhado e cortado o contato por conta própria. Daniel largou a colher e se levantou. Você está passando dos limites, Lúcia. Guilherme pousou a mão na mesa, a voz firme. Sente-se, Daniel. Esta é a minha casa. Sem gritaria. Daniel olhou ao redor. Cada rosto à mesa exalava arrogância e desprezo. Ele estava ali, como um estranho dentro da própria vida. Clara permanecia sentada, em silêncio. Após alguns segundos, Daniel saiu. Sem comer. Sem dizer mais nada. À noite, deitado no quarto, olhos arregalados. O cômodo era silencioso, limpo, impecável demais. Nada restava de seu passado exceto a aliança de casamento em seu dedo. Ele a atirou. Colocou sobre a mesa. Ficou olhando para ela. E então pegou o telefone. Ligou para Aloísio. Não sei mais o que fazer. Disse Daniel, a voz rouca. Você precisa ter paciência. Estou proibido de ver meu pai. Jogaram fora as coisas dele. Não sobrou nada. Nem a voz dele eu ouço mais. Aloísio ficou em silêncio por alguns segundos. Quer que eu ajude? Ajudar como? Ir comigo até o asilo. Tenho contatos na fraternidade cristã, eles têm vínculo com aquele lugar. Daniel respirou fundo. Obrigado. Mas ainda não estou pronto para quebrar regras. Não agora. Então pelo menos, não desista. Daniel assentiu, mesmo sabendo que Aloísio não podia vê-lo. Eu não vou. Nem que leve o tempo que for. Após a ligação, Daniel abriu o armário e procurou a velha camisa azul que Juliano lhe dera. Não a encontrou. Nada restava. Sentou-se no chão, encostado à parede. E chorou. Sem som. Ninguém ouviu. Apenas o silêncio da mansão espesso como concreto o envolvia por completo. De manhã, Daniel acordou sozinho. Clara já havia saído da cama, restando apenas o leve perfume deixado no travesseiro. Ele vestiu a camisa e desceu. Na cozinha, Dona Camila governanta idosa servia chá para Lúcia, ainda de pijama de seda, com as pernas apoiadas na cadeira. Bom dia, senhor. Camila cumprimentou baixinho. Lúcia ergueu os olhos. Ah, o genro está acordado. Achei que estava sonhando com o asilo. Daniel não respondeu. Serviu-se de café. Camila lançou um olhar de advertência, mas Lúcia continuou. Ontem, Clara comentou que você perguntou sobre a propriedade da casa. Tão fofo. Como um garotinho perguntando, o carro do papai é meu. Eu só queria saber. Daniel respondeu devagar se tenho direito de trazer meu pai para viver comigo. Lúcia caiu na risada. Na casa dos Valente? Daniel, acorda. Você só casou com Clara porque o senhor Guilherme te aceitou como concessão. Ninguém aqui assinou nada permitindo que você arraste sua pobreza para dentro. Não quero propriedade. Quero justiça. Aqui não tem isso. Tem hierarquia. E você está lá embaixo. Camila tossiu de leve, tentando desviar o assunto. Daniel se virou e saiu, o café esfriando em suas mãos. Mas ao cruzar o corredor, encontrou Guilherme saindo do escritório. Daniel. Chamou ele, voz grave. Venha. Precisamos conversar. O escritório Valente era amplo, com painéis de madeira nobre, estantes que iam até o teto e uma poltrona que lembrava um trono. Guilherme sentou-se, cruzou as pernas. Ouvi dizer que está questionando, e posse? Não estou questionando. Só perguntei se posso decidir sobre viver com meu pai. Pois eu acho. Disse Guilherme, pausadamente, que você precisa entender, é um hóspede prolongado nesta casa. Um hóspede que trouxe apenas o próprio nome. Sou marido da Clara.
Então comporte-se como tal. Casar com ela já foi um feito. Mas se acha que isso compra respeito ou lugar aqui dentro, e me desculpe, não. Daniel permaneceu imóvel. Sabia que Guilherme falava por toda a família Valente. Cada palavra era uma lâmina. Posso me mudar. Tenho emprego. Posso alugar um lugar. E Clara vai junto? Guilherme arqueou a sobrancelha. Daniel não respondeu. Sabe quantos homens Clara recusou antes de você? Ele riu com desprezo. Você foi escolhido porque é moldável. Sem conexões. Sem exigências. Daniel engoliu em seco. Não sou marionete. Não, mas é alguém sensato. E espero que continue assim. Guilherme abriu a gaveta, tirou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Aqui está o contrato de um apartamento em Ouro Preto. Se quiser um espaço próprio para viver com o senhor, nossa família pode subsidiar. Em troca, saia da mansão. E pare de falar em o trazer seu pai. Daniel não tocou na pasta. Apenas a encarou como quem olha uma armadilha. Preciso falar com a Clara. Clara não quer ser incomodada com esses dramas emocionais que você insiste em chamar de herança afetiva. Deixe-a em paz. Daniel saiu do escritório, a cabeça em ebulição. Subiu as escadas às pressas, abriu a porta do quarto. Clara estava sentada na cama, com o laptop no colo. Você sabia que Guilherme me ofereceu um contrato? Clara não levantou os olhos. Eu sabia. E concorda com isso? Você não entende? Estou vivendo a vida que sempre sonhei. Bonita, estável, com regras. Não quero trocá-la por conviver com um velho cego, servindo chá com roupa velha. Daniel disse entre dentes. Esse velho é meu pai. Clara pousou o laptop, encarando-o pela primeira vez. E você é meu marido. Se me ama, cumpra seu papel. Não me force a escolher. Você não precisa escolher. Já escolheu. Daniel sussurrou, virando-se. Clara não tentou impedi-lo. Uma semana depois, Daniel se encontrou com o amigo João num café da Praça da Liberdade. O vento frio soprava pela praça, poucas mesas estavam ocupadas. Você parece que foi atropelado por uma avalanche. João comentou, empurrando o café para ele. Me sinto como se não fosse mais eu mesmo. E o que quer agora? Um outro lugar. Uma outra vida. Mas estou preso no meio do caminho. Aloísio observou o amigo, em silêncio. Depois tirou um papel da pasta. Fiz umas buscas. Tem um funcionário da limpeza no asilo, chamado Ismael Rocha. Foi aluno do seu pai, quando ele ensinava em cursos para auxiliares de enfermagem. Tenho o número dele. Daniel pegou o papel, a mão tremendo levemente. Obrigado. Mas não espere demais. Pode ser que seu pai ainda não queira te ver. Daniel assentiu. Mas ao menos tenho uma ligação. Naquela noite, de volta à mansão, Daniel pegou o celular e ligou para o número de Ismael. O telefone tocou 3 vezes antes de atenderem. Alô? Olá, eu sou Daniel Ferreira. Eu sou filho do Sr. Juliano. Você trabalha no asilo do Tatuapé? Ismael hesitou. Eu conheço o senhor. Mas não posso. Não quero que faça nada errado. Só quero saber, ele está bem? Ismael ficou em silêncio por um momento e então disse. Ele não fala muito. Mas lembra-lhe todos os dias. Gosta de sentar no jardim de manhã. Você acha que ele me odeia? Ismael soltou o ar. Não. Mas ele tem um olhar muito triste. Como alguém que já se acostumou a ser esquecido. Daniel apertou o telefone com força. Obrigado. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Se eu puder, e deixarei com ele uma carta sua. Mas não posso garantir que ele vá ler. Daniel assentiu, mesmo sabendo que Ismael não podia vê-lo.
Eu vou escrever. Ao desligar, Daniel sentou-se à mesa e pegou papel e caneta. E, pela primeira vez em 2 semanas, ele escreveu. Não para se justificar. Não para pedir perdão. Apenas para dizer: Pai, eu nunca te esqueci. Mesmo quando o mundo virou as costas, eu fiquei aqui, esperando o Senhor olhar para mim mais uma vez. Passou-se uma semana desde que Daniel enviou a carta para o pai através de Ismael. Todas as manhãs, ele checava o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, ou ao menos algum sinal do asilo Tatuapé. Mas tudo continuava em silêncio. O silêncio era o som mais assustador que Daniel já havia conhecido. No 8º dia, ele foi até o portão do asilo. Um novo segurança, um jovem de cabelos cacheados chamado Sérgio Nogueira, o impediu de se aproximar. Desculpe, senhor. O senhor Ferreira solicitou que não fossem permitidas visitas. Nem mesmo de familiares. Daniel segurou firme nas grades do portão. Você tem certeza? Eu sou filho dele. Eu sei. Mas recebemos ordens claras. Ele foi muito e firme. Você poderia ao menos dizer a ele que estou aqui? Não preciso vê-lo. Só quero que ele saiba que vim. Sérgio balançou a cabeça. Não posso. Se ele descobrir que desrespeitei esse pedido, posso ser punido. Daniel recuou um passo, o olhar cheio de desespero. Então ao menos, e pode me dizer se ele está bem? Ainda acorda cedo, lê livros em braille. Não reclama de nada. Alguém o visita? Não. Só uma voluntária alemã veio 2 vezes no início, depois nunca mais voltou. Daniel ficou parado por um longo tempo. O ferro do portão estava gelado sob suas mãos. Ele não sabia por que o pai agia assim. Era vergonha? Raiva? Ou talvez uma vontade de cortar todos os laços com o mundo? Sérgio olhou com compaixão. Senhor, e eu acho que ele ainda espera por você. Então por que não me deixe entrar? Porque ele não quer ser visto nesse estado. Daniel assentiu. Seus lábios se comprimiram. Obrigado. E se ele mencionar meu nome, diga a ele que eu nunca estive longe. De volta à mansão, naquela noite, ninguém falou sobre o Sr. Juliano durante o jantar. A refeição aconteceu dentro da mesma cortesia falsa de sempre. Clara folheava uma revista, Lúcia mexia no celular, Helena escolhia o vinho e Guilherme falava sobre ações na bolsa. Daniel permaneceu calado, sem tocar nos talheres. Lúcia quebrou o silêncio. Hoje o tempo estava agradável. Ouvi dizer que o asilo no Tatuapé tem um jardim bem simpático. Estilo francês. Ninguém respondeu. Daniel ergueu os olhos e olhou fixo para Lúcia. Você gosta de dizer coisas que machucam os outros, né? Lúcia deu de ombros. Só estou compartilhando informação. Li numa matéria que idosos precisam de sol para evitar depressão. Clara largou a revista. Chega, Lúcia. Lúcia sorriu de canto. Nem citei nomes. Quem se doeu, se identificou. Daniel largou os talheres. Sua voz saiu rouca. Já se passou uma semana e ninguém nesta casa mencionou meu pai. Como se ele nunca tivesse existido. Helena franziu a testa. Daniel, nós não somos insensíveis. Apenas, e respeitamos a escolha dele. Respeitam? Daniel repetiu. Vocês o expulsaram do casamento, o levaram para um asilo, jogaram fora as coisas dele e agora chamam isso de respeito? Guilherme bateu levemente com os dedos na mesa. Genro, não envolva todos em seus sentimentos pessoais. Fizemos o que era certo. E quem decide o que é certo? Vocês? Clara interveio, cansada. Daniel, você transforma cada refeição em um tribunal. Estou exausta. Daniel olhou para a esposa, e disse baixinho. Você já se perguntou por que ele não quer ver mais ninguém? Clara permaneceu em silêncio. Daniel continuou.
Talvez ele sinta vergonha. Talvez ache que é um peso. Talvez ele ache que foi você e quem não queria mais vê-lo na própria vida. Lúcia interrompeu. Ou talvez ele apenas entendeu que não pertence a este lugar. E escolheu sair por conta própria. Daniel se levantou com força. O copo tombou, derramando água sobre a toalha. Não preciso deste jantar. Preciso de uma família. Clara não se moveu. Apenas disse, com voz baixa. Família não é feita de quem nos envergonha todos os dias. Daniel saiu da sala. O som da porta se fechando ecoou pelo corredor de mármore frio. Naquela noite, ele ficou sozinho no escritório. Sobre a mesa, os poucos itens que ainda restavam da infância, uma cópia desbotada da certidão de nascimento, um lenço bordado com seu nome feito pela mãe, todos escondidos antes de Clara jogar fora as coisas do Sr. Juliano. Ele ligou o laptop e digitou na barra de busca, Asilo Tatuapé quando familiares são rejeitados. Vários artigos apareceram. Um deles tinha o título, Quando o pai escolhe o silêncio. Daniel clicou. Há pais que escolhem o silêncio não porque não amam seus filhos, mas porque acreditam que já os feriram demais. Eles se punem com o próprio desaparecimento. Ele leu a frase repetidas vezes. E, pela primeira vez, escreveu um e-mail para si mesmo. Pai, se o senhor ler isso, saiba que nunca senti vergonha do senhor. Sinto vergonha de ter deixado que o magoassem, sem impedir. Não sei por que está em silêncio, mas estou disposto a esperar o dia em que o senhor fale comigo de novo. Daniel enviou o e-mail. E permaneceu sentado ali até o amanhecer. No 10º dia após o casamento, ele decidiu voltar ao asilo. Sem aviso. O portão ainda estava fechado. Sérgio Nogueira estava de plantão novamente. O senhor o voltou. Desta vez não quero ver ninguém. Só, e ficar aqui um pouco. Pode ser? Sérgio assentiu, um pouco constrangido. Não vou impedir. Mas, e o senhor deveria saber. Ontem alguém enviou flores para ele. Sem nome. Flores. Lírios brancos. A flor que, e o senhor Ferreira disse que lembrava o perfume da mãe dele. Daniel ficou imóvel. Perguntou em voz baixa. Alguém foi pessoalmente? Não. Vieram por entrega. E o que ele fez ao receber? Sérgio hesitou. Nada. Colocou o vaso ao lado da cama. E sorriu. Daniel baixou a cabeça. Pela primeira vez em muitos dias, seu coração bateu quente. Mesmo que fosse por um instante. Ele deixou outra carta com Sérgio, pedindo que a entregasse. Não espero que me perdoe. Só quero que saiba, eu ainda estou aqui. E sempre estarei. De volta à mansão, Daniel percebeu que a fechadura do escritório havia sido trocada. Ele perguntou a Camila. A governanta abaixou a cabeça. Me desculpe, senhor. A dona Lúcia mandou trocar. Disse que não há necessidade de ter portas trancadas dentro da casa. Daniel não disse nada. Subiu para o quarto. Clara estava se maquiando. Você mandou trocar a fechadura? Não quero espaços secretos nesta casa. O que você tem a esconder? Apenas memórias que ninguém quer ver. Então guarde-as em outro lugar. Daniel a encarou por um tempo. Depois foi até a penteadeira, abriu a caixinha de joias, pegou sua aliança e colocou dentro. Fique com isso. Eu não preciso mais. Clara observou, mas não disse nada. Daniel saiu. E pela primeira vez desde que pisou naquela casa, sentiu que seu coração não pertencia mais àquele lugar. Em algum lugar, o Sr. Juliano seguia sua vida silenciosa. E agora, Daniel também começava a escolher o silêncio. Na manhã de segunda-feira, o céu de São Paulo estava coberto por uma leve névoa. O sol ainda não era forte o bastante para dissipar o frio de abril. Clara desceu para a sala, com os cabelos presos e o rosto sem maquiagem. Hoje, sua agenda estava vazia, algo raro desde que se casou.
Daniel havia saído de casa 3 dias antes, sem dizer para onde ia. Deixou apenas uma mensagem curta. Preciso de ar. Ninguém na família Valente mencionou sua ausência. Lúcia parecia feliz. Guilherme não se importou. Helena fingiu que nada tinha acontecido. E Clara permaneceu em silêncio. Mas, desde a partida de Daniel, ela não dormia há 3 noites. Ao chegar à mesa de café, Clara viu um envelope cor de marfim colocado com cuidado ao lado da xícara de chá de camomila. Sem remetente. Sem selo. Apenas um nome, escrito com caligrafia firme na frente. Clara Valente. Ela parou de repente. O coração falhou uma batida. Dona Camila. Clara chamou alto. Quem colocou isso aqui? Camila saiu da cozinha com o pano de prato ainda nas mãos. Senhora, eu não sei. Fui à feira esta manhã e, quando voltei, o envelope já estava na mesa. Não havia ninguém no portão. Tem certeza? Sim. O portão estava trancado. Nenhuma pessoa estranha entrou. Clara abriu o envelope, as mãos tremendo levemente. Dentro havia um jornal antigo, dobrado cuidadosamente. Ela o desdobrou. No canto esquerdo, lia-se, em 12 de fevereiro de 2019. Na página interna, uma matéria de meia página com o título em letras grandes. Dr. Juliano Ferreira, um médico que doou sua córnea para salvar uma jovem após grave acidente. Clara ficou em choque. Abaixo, havia uma foto de um homem usando jaleco branco, com cabelos grisalhos, segurando a mão de uma jovem com os olhos cobertos por curativos. O rosto da moça tinha uma leve cicatriz na testa. Ao lado da imagem, a legenda. A jovem recebeu o transplante de córnea graças à doação urgente do Dr. Ferreira, cirurgia considerada um milagre no Hospital das Clínicas de São Paulo. Clara sentiu a cabeça girar. Largou o jornal e recostou-se na cadeira. Em sua mente, uma lembrança antiga voltou como se fosse ontem. 2 anos antes, numa tarde no início do verão, Clara dirigia de Petrópolis para São Paulo quando foi atingida por um caminhão. O carro rodou 3 vezes, os vidros estouraram, e ela bateu forte no volante. Quando acordou, estava na sala de emergência, com os olhos cobertos por faixas. O médico disse que sua visão estava quase totalmente perdida. A única esperança de encontrar uma córnea compatível em 48 horas. Clara não lembrava o rosto de quem lhe doou a córnea. Só recordava que, semanas depois, no prontuário médico, havia um nome sublinhado em vermelho. Doador, o Dr. Juliano Ferreira. Naquela época, o nome não lhe dizia nada. Mas agora... Não pode ser. Murmurou Clara, como uma sonâmbula. Ela pegou o jornal novamente e leu cada linha. A cada palavra, sentia o sangue gelar nas veias. Doutora Ferreira foi chefe do setor de oftalmologia do Hospital das Clínicas de São Paulo por 12 anos, lecionou na Universidade Complutense de São Paulo e foi conselheiro sênior da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Decidiu doar suas córneas após diagnóstico irreversível de degeneração da retina, com a condição de que seus olhos salvassem alguém jovem. Clara tremia. Balbuciou. Sou eu, e eu sou essa pessoa? Ela não queria acreditar. Naquele instante, Dona Camila voltou com uma bandeja de frutas. Dona Clara, está bem? A senhora está muito pálida. Camila, e a senhora sabia que o senhor Juliano era médico? Camila ficou perplexa. Não sei ao certo. Ouvi dizer que foi enfermeiro, ou talvez médico, mas ninguém aqui ligava muito para isso. Clara apertou o jornal com força. Fiz transplante de córnea há 2 anos. O nome do doador no prontuário era Juliano Ferreira. Camila quase deixou a bandeja cair. Meu Deus, e a senhora está dizendo que é o pai do senhor Daniel? Clara assentiu. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele doou seus olhos, e por mim. Porque eu era a namorada do filho dele. As mãos de Clara tremiam. O jornal caiu no chão. Ela se levantou e subiu as escadas.
Cada passo parecia esmagar seu peito de culpa. Ela revirou o armário, procurando os documentos médicos daquele ano. No meio da papelada, após muitas páginas, encontrou a seção Informações do doador de órgãos. Órgão doado, córneas, ambas. Doador, o Dr. Juliano Ferreira. Data da doação, 11h27, dia 11 de fevereiro de 2019. Local, o Hospital das Clínicas de São Paulo, Sala Cirúrgica 3. Ela desabou no chão, o rosto entre as mãos. Ele sabia que eu era a receptora. Murmurou entre soluços. Meia hora depois, Clara entrou na sala de estar com o jornal e o prontuário nas mãos. Lúcia estava sentada com os pés sobre a poltrona, mexendo no celular. Lúcia. Chamou Clara. O que foi agora? Você tá parecendo um fantasma. Você sabe quem é o Sr. Juliano? Lúcia deu de ombros. Um velho cego? Que trabalhava em algum posto de saúde. Aquele de quem você finalmente se livrou. Clara se aproximou e colocou o jornal e os documentos sobre a mesa diante da irmã. Leia. Lúcia lançou um olhar rápido e, de repente, travou ao ver o título. O que é isso? Ele era um dos maiores especialistas em oftalmologia. Foi ele quem doou suas córneas para mim. 2 anos atrás. Lúcia ficou estática. Os olhos arregalados. O quê? Eu lembrava do nome dele no prontuário. E hoje, alguém enviou esse jornal. É verdade. Lúcia pegou os documentos, folheando com pressa. Balbuciava. Não, impossível. Ele era pobre, usava roupas velhas, era cego. Ele ficou cego por causa de uma doença. Doou os olhos para me salvar. Disse Clara, com a voz embargada. Ele não contou a ninguém. Não exigiu gratidão. Simplesmente desapareceu depois que eu me recuperei. Lúcia deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Por que ele nunca disse nada? Clara a encarou, os olhos úmidos. Porque ele é uma boa pessoa. Lúcia começou a tremer. Eu o humilhei. Você o expulsou. Internou seu sogro como se fosse um fardo. Lúcia desabou na poltrona, as mãos na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? Clara ergueu o rosto, os olhos firmes. Você não foi a única culpada. Lúcia a olhou. Eu também fechei os olhos. Também fiquei calada. Ri quando ele foi humilhado. Vivi como se ele não existisse. Então, o que fazemos agora? Clara se levantou, a voz decidida. Vamos até ele. Vamos contar a verdade. Pedir perdão. Mas ele não recebe visitas. Então desta vez, não vou como Nora. Vou como a mulher que ele salvou. Lúcia engoliu em seco. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Naquela noite, Clara procurou João, implorando para que a levasse ao asilo do Tatuapé. Você é a única pessoa em quem o Daniel ainda confia. Por favor, me leve até lá. Preciso ver o Sr. Juliano. João a observou por um bom tempo. Pela primeira vez em meses, viu nos olhos dela algo que Daniel amava, sinceridade. Está bem. Mas esteja preparada. Ele fechou todas as portas. Pode não te perdoar. Eu não quero perdão. Só quero me ajoelhar diante dele. Uma única vez. João assentiu. E soube que o amanhecer seguinte seria o recomeço da família Ferreira. Na manhã seguinte, São Paulo amanheceu sob uma leve garoa. As gotas desciam pelas calçadas como se limpassem o ar pesado dos dias anteriores. Um guarda-chuva cinza escondia o rosto de Clara diante do portão do asilo Tatuapé. Ao seu lado, João usava um sobretudo marrom. Clara apertava firme a alça da bolsa lá dentro, todos os documentos médicos, a matéria do jornal Folha de São Paulo e uma carta de 3 páginas que ela escreveu, com lágrimas borrando a tinta.
Pela primeira vez desde o transplante, ela sentia que via o mundo com olhos que não eram seus. E pela primeira vez, ela agradecia por poder enxergar algo precioso e a verdade. Tem certeza de que ele ainda está aqui? Perguntou Clara, com a voz baixa. Sim. Respondeu João. Ismael disse que ele ainda vai ao jardim todas as manhãs, e lê em braille. Clara engoliu seco. Não sei o que dizer. Fale a verdade. Como você fez com o Daniel? Sinceridade não precisa de roteiro. O portão de ferro se abriu. Sérgio Nogueira ainda era o segurança de plantão. Ao ver João, assentiu, depois olhou para Clara. A senhora é? Sou Clara. Disse ela, erguendo o queixo. A pessoa que recebeu os olhos do senhor Juliano. Aquela que um dia foi sua nora. Sérgio ficou em silêncio por um instante, depois fez um aceno respeitoso. Ele está no jardim dos fundos. Vou levá-los até lá. O jardim era um espaço verde e sereno, com caminhos de pedra entre canteiros de lavanda. No centro, sob uma oliveira antiga, um homem de cabelos brancos estava sentado em um banco de madeira. Nas mãos, um livro em braille, que seus dedos deslizavam delicadamente. Senhor Juliano. Disse Sérgio, em voz baixa. Tem alguém que deseja vê-lo. Ele não levantou a cabeça. É o Daniel? Não. É a moça e que tem seus olhos. Os dedos de Juliano pararam. Houve um longo silêncio. Então ele fechou o livro e voltou o rosto em direção a Clara. É você? Clara se aproximou, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair o guarda-chuva. Sou eu. Clara. Sua voz era rouca. Desculpa, cheguei tarde demais. Juliano não respondeu. Ele apenas escutava o som dos passos que se aproximavam como se medisse a verdade. Clara se ajoelhou. Não se importava com o chão molhado. Nem com as roupas sujas. Ela tirou da bolsa a matéria, os documentos, e a carta. Colocou tudo diante dele. Eu não mereço esses olhos. Não mereço ser sua nora. Mas estou aqui para agradecer. Mesmo que seja só uma vez. Uma lágrima caiu sobre a mão dele. Depois, mais uma. Durante 2 anos, vivi sem saber quem me deu a luz. Olhei para o Senhor sem saber que estava diante de quem me deu o mundo inteiro. Juliano estendeu a mão e tocou levemente a face dela. Um toque muito suave. Em seguida, sorriu um sorriso bondoso, cansado, mas generoso. Nunca te culpei, minha filha. Clara soluçou. Mas eu ri quando o senhor foi humilhado. Fiquei em silêncio quando o expulsaram do nosso casamento. Eu senti repulsa por um homem que havia perdido os olhos para que eu pudesse ver hoje. Eu sei. Disse Juliano com serenidade. Mas também sabia que você viria. Por que o senhor me escolheu? Porque você é a mulher que o Daniel ama. Eu não sabia o que o futuro traria. Mas sabia que se você continuasse viva, o Daniel ainda teria esperança. Clara deitou a cabeça sobre o colo dele, chorando como uma criança. Aloísio se afastou discretamente, os olhos marejados. Naquela tarde, Daniel recebeu uma ligação de João. Daniel, você deveria ir ao Tatuapé. Tem alguém esperando por você. Meu pai? E também a Clara. Daniel desligou, abandonou tudo o que estava fazendo e correu para o asilo. Quando chegou, Clara empurrava a cadeira de rodas de Juliano pelo caminho de pedras. O casaco dele estava levemente úmido pelo orvalho, mas o sorriso no rosto brilhava mais do que o entardecer. Daniel se aproximou, hesitou por alguns segundos ao ver o pai. Pai. Juliano virou-se na direção da voz, ainda segurando a mão de Clara. Daniel. Daniel correu até ele, ajoelhou-se e segurou a mão do pai. Lágrimas escorreram sem controle. Me perdoa. Eu deixei que te afastassem. Deixei que você ficasse sozinho por todo esse tempo. Eu nunca estive sozinho.
Juliano sorriu. Tive a sua luz. E agora, ela brilha ainda mais com os olhos da Clara. Daniel olhou para a esposa, e pela primeira vez depois de dias de raiva e silêncio, a viu como se fosse a primeira vez. Você. Eu errei. Disse Clara, os olhos vermelhos. Não sou digna de você. Mas quero consertar. Não por você, mas por seu pai. O homem que nos amou com tudo o que tinha. Daniel a abraçou. E os três, o pai cego, o filho, e a nora, permaneceram juntos no jardim ao entardecer, de mãos dadas, como se tivessem reencontrado o mais importante de tudo, a família. A notícia sobre a verdadeira identidade do Dr. Juliano Ferreira se espalhou rapidamente. A matéria do Folha de São Paulo foi republicada e compartilhada com milhares de comentários de admiração e respeito. Ninguém mais o chamava de o velho cego de terno velho. Agora, diziam, o homem que enxergava com o coração. Na Mansão Valente, Helena ficou furiosa ao ver o nome Ferreira nas manchetes do telejornal da noite. Guilherme permaneceu em silêncio. Lúcia, por sua vez, estava completamente devastada. Uma semana depois, Clara levou o sogro para morar com eles em uma casa simples na periferia de São Paulo, uma nova casa comprada por ela e Daniel, sem nenhuma ligação com os Valente. Pela primeira vez, tudo ali era deles. No primeiro dia, Juliano entrou devagar, e Clara o ajudou a sentar na poltrona perto da janela. Esta é a casa do senhor. Se não quiser ficar, não vou insistir. Mas, por favor, me permita cuidar do senhor com tudo o que eu tenho. Não preciso de cuidados. Ele sorriu. Só preciso ouvir a voz de vocês dois todos os dias. Isso já é suficiente. Desde então, todas as manhãs Clara levava o sogro para passear no parque perto de casa. Eles quase não falavam. Apenas respiravam juntos. Cada passo era um passo de cura. Numa tarde de céu limpo e brisa suave, Daniel lia um livro no jardim quando recebeu uma mensagem de Lúcia. Eu errei. Vou sair da casa dos Valente. Se possível, gostaria de pedir desculpas ao senhor Juliano. Daniel não respondeu. Sabia que Lúcia precisava encontrar o próprio caminho. Naquela noite, Juliano disse ao casal: não viverei para sempre. Mas, quando meu tempo acabar, quero estar ao lado de vocês. Clara apertou sua mão. Não. O tempo do Senhor está só começando. Juliano sorriu. Não precisava ver. Porque ele já enxergava tudo. Um mês depois, no parque do bairro, Clara e Juliano estavam sentados sob uma árvore. Ela olhou para o céu azul profundo. O vento soprava entre os cabelos. A luz do sol tocava seus olhos suavemente. Pai, e sabia que meus olhos antes eram vazios? Mas, desde que tenho sua luz, enxergo o mundo de forma diferente. Diferente como? Eu enxergo os erros. E vejo a esperança. Juliano apertou a mão da nora. Os olhos são seus. Mas a luz, e vem do perdão. Clara sorriu. Um sorriso sem mais orgulho ou dureza. Devo minha vida ao Senhor. Não. Ele balançou a cabeça. Eu é que devo a vocês e a felicidade. Daniel se aproximou trazendo 2 xícaras de chá quente. Sentaram-se juntos no parque, entre o som das crianças brincando, das folhas balançando como se a dor jamais tivesse existido. E o céu estava limpo. A história é um lembrete profundo de que o valor de uma pessoa não está na aparência ou no status social, mas no amor, na generosidade e na dignidade silenciosa que ela carrega no coração. Não julgue antes de conhecer toda a verdade, pois às vezes, quem é desprezado pode ser justamente quem nos deu a luz. Seja grato, saiba reconhecer seus erros e tenha coragem de corrigi-los enquanto ainda há tempo. Porque somente quando enfrentamos nossas falhas com sinceridade, o amor pode curar tudo. Não deixe o silêncio se tornar o último pedido de perdão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias.
Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.